Imagine uma marca que construiu sua reputação em cima da precisão. Uma engenharia que parecia infalível, agora mergulhada em silêncio. Não o silêncio da vitória, mas o da dúvida. Nos laboratórios secretos da Audi, algo falhou, algo grande. E ninguém quer falar sobre isso. Nem os engenheiros, nem os chefes, nem a FIA. Ao mesmo tempo, nomes como Red Bull e Mercedes se movimentam nas sombras, silenciosos, confiantes, talvez confiantes demais. E no meio desse jogo oculto de poder, Gabriel Bortoleto, a maior promessa brasileira da F1 em décadas, espera. Mas espera pelo quê? O que realmente está acontecendo por trás da cortina mais tecnológica e mais política do automobilismo moderno. Em Neuburg, no sul da Alemanha, a atmosfera era de confiança absoluta. Ali fica o coração do projeto mais ambicioso da Audi em décadas. Um prédio moderno, corredores silenciosos, telas cheias de gráficos e uma certeza compartilhada. A Audi não estava entrando na Fórmula 1 para aprender, estava entrando para mandar. O plano era claro: dominar a nova era híbrida de 2026 com engenharia de ponta, precisão alemã e uma aposta simbólica poderosa. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Gabriel Bortoleto, o brasileiro que muitos já enxergam como herdeiro de uma linhagem histórica do automobilismo. Desde o anúncio oficial, tudo foi calculado para parecer inevitável. Investimentos bilionários. Recrutamento agressivo de engenheiros vindos de equipes campeãs. Discursos públicos confiantes. A narrativa era simples e sedutora. Enquanto outras montadoras se adaptariam às novas regras, a Audi já nasceria pronta. Não seria mais uma. Seria a nova força da Fórmula 1. Um projeto pensado para vencer, não para participar. Mas bastou o primeiro teste dinâmico para essa narrativa sofrer um abalo silencioso. O momento em que o motor deveria ganhar vida virou um constrangimento técnico. O botão foi acionado e nada aconteceu. Nenhum ronco, nenhuma vibração, apenas silêncio. Um silêncio pesado, interrompido apenas por telas piscando códigos de erro. O que era para ser uma celebração virou um alerta vermelho interno. Não havia fumaça, não havia explosão, não havia espetáculo. Só a constatação mais incômoda possível. O coração do projeto não respondeu. Na Fórmula 1, falhas acontecem. Mas quando elas surgem logo no início, no ponto mais básico de funcionamento, deixam de ser apenas um problema de engenharia. Viram um problema de estratégia, de cronograma, de poder, porque cada dia perdido ali não afeta só a Audi. Afeta pilotos, parceiros, decisões políticas e o equilíbrio de forças da categoria. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar mais interessante. Se esse projeto era tão sólido, tão planejado, por que ele tropeçou logo no primeiro passo? O que começou com um silêncio constrangedor virou uma sequência de revelações técnicas perturbadoras. Os relatórios internos da Audi foram claros. O motor não apenas falhou, ele se recusou a funcionar por razões que os engenheiros ainda não compreendiam completamente. E quanto mais tentavam, mais as falhas se acumulavam. Quedas bruscas de voltagem, sensores transmitindo leituras incoerentes, incompatibilidades entre hardware e software que deveriam operar em perfeita harmonia. O ponto mais delicado, a ignição. Mas não estamos falando de um simples botão vermelho. Em 2026, dar partida em um motor de Fórmula 1 é como orquestrar um concerto. Cada sistema, do MGU-K à bateria ultradensa, do combustível sustentável ao pré-aquecimento dos fluidos,
precisa conversar com precisão absoluta. Se um só elemento falha por milissegundos, todo o processo entra em colapso, e colapsou. Nos testes, os registros mostraram picos inesperados de energia, erros graves de comunicação entre os módulos, falhas na lubrificação nos primeiros segundos, o momento mais crítico para evitar desgaste irreversível. E talvez o mais assustador, sons metálicos, irregulares, que ninguém esperava ouvir. Alguns engenheiros descreveram como ruídos fora de harmonia, como se o próprio motor estivesse lutando contra si mesmo. E aí vem o detalhe mais chocante. Nada disso aparecia nas simulações. Nos computadores tudo rodava perfeito. O código não previa erro, mas na prática, o caos. Isso acendeu uma suspeita perigosa. O problema está no motor, ou em quem programou o cérebro do motor. Porque quando o software não casa com a realidade, duas perguntas surgem: foi erro ou foi interferência? E enquanto os engenheiros tentavam apagar o incêndio invisível, os rivais seguiam avançando, discretamente, mas com confiança. Será que havia algo acontecendo por fora, enquanto a Audi olhava demais para dentro? Enquanto a Audi apagava incêndios internos, algo ainda mais inquietante se desenrolava do lado de fora. Silenciosamente, Red Bull e Mercedes se moviam. Não com declarações, mas com ações cirúrgicas nos bastidores. Fontes próximas aos paddocks revelam: ambas as equipes teriam identificado uma brecha estratégica no novo regulamento técnico de 2026, especificamente na compressão térmica das unidades de potência híbridas. Uma manobra que, bem executada, pode gerar 0,3 de vantagem por volta. Em termos de Fórmula 1, isso é uma eternidade. A Audi percebeu o movimento. Seus técnicos, atentos ao barulho diferente dos rivais nos dinamômetros de banco, notaram padrões fora do esperado. Acionaram a FIA, de forma discreta e informal, pedindo uma averiguação. A resposta: nenhuma. Nenhuma nota oficial, nenhum parecer, nenhuma reunião pública, apenas silêncio. Outra vez. E esse é o ponto onde a ilusão de meritocracia começa a ruir. A Fórmula 1 sempre se vendeu como o topo da engenharia e do talento. Mas, nos bastidores, as engrenagens reais não são feitas de titânio. São moldadas em interesses, conexões e poder político. É um tabuleiro onde nem todos têm as mesmas peças. Mattia Binotto, agora na liderança da Operação Audi, soltou em entrevista uma frase reveladora: nunca vi uma lista de problemas tão longa e tão invisível. Mas a preocupação dele vai além da mecânica. Ele sabe que competir na F1 não é só vencer o cronômetro, é sobreviver a um ecossistema fechado, dominado por quem já tem décadas de influência consolidada. E nesse cenário tenso, Gabriel Bortoleto assiste tudo, treina, sorri para as câmeras, mas sabe, não basta guiar bem. É preciso ser estrategista antes de ser piloto. O que mais pode estar sendo escondido sob o capô da Fórmula 1? E por que tanta gente parece interessada em manter a Audi calada? O que estamos testemunhando não é apenas o tropeço de uma montadora em seu primeiro passo na Fórmula 1. É o retrato claro de um sistema fechado, blindado, onde a entrada de um novo competidor é tratada não como celebração, mas como ameaça. A Audi, com todo seu poder financeiro, prestígio e histórico vencedor em Le Mans e DTM, entrou acreditando que performance bastava. Mas a Fórmula 1 tem outras leis, e nem todas estão escritas. O motor que falha, os sensores que enlouquecem, a ignição que recusa funcionar, tudo isso é real, mas são só sintomas de algo mais profundo. A dificuldade de furar uma bolha onde alianças são velhas, os favores têm preço e as respostas nem sempre vêm com lógica técnica. A Audi investiu, contratou os melhores nomes, apostou em Gabriel Bortoleto como símbolo de uma nova era e agora se vê isolada, com seus problemas amplificados e suas suspeitas abafadas. E aqui está o ponto mais chocante dessa história.
Não é preciso sabotar fisicamente uma equipe para derrotá-la. Basta deixá-la sozinha, sozinha diante de regulamentos ambíguos, sozinha diante de atrasos de respostas, sozinha diante de sistemas que falham e bancos de testes que mentem. É o tipo de sabotagem que não deixa digitais, mas destrói carreiras, sonhos e reputações. Enquanto isso, Red Bull e Mercedes continuam testando, refinando, silenciosamente se adiantando para uma temporada onde cada milímetro importará. E a FIA, ainda calada. Se Gabriel Bortoleto entrar na pista em 2026, com todo o Brasil assistindo e esperando, carregando o sonho de uma geração, mas sentado num carro tecnicamente inferior, afogado em problemas que poderiam ter sido evitados, a culpa será mesmo só da Audi? Ou estamos diante de um sistema que decide, nos bastidores, quem pode ganhar e quem deve esperar mais uma década? Você acha que a Fórmula 1 está pronta para um novo protagonista? Ou será que o roteiro já está escrito antes mesmo da largada? E, agora que tudo foi exposto, me diz, isso é só um tropeço de iniciante ou uma barreira invisível erguida para impedir a ascensão de um novo poder na F1? A Audi está mesmo tropeçando sozinha ou existe uma engrenagem por trás desse silêncio que grita mais alto do que qualquer escapamento? Você acredita que Gabriel Bortoleto será protegido ou lançado aos leões em um carro que já nasce derrotado? Comenta aqui embaixo agora. Sua opinião pode abrir os olhos de muita gente que ainda acredita que tudo na Fórmula 1 se resolve na pista. Antes de encerrar, eu quero fazer um agradecimento especial a quem constrói esse canal junto comigo. Erivaldo Araújo, que comentou "Pra frente, Bortô", representa exatamente esse espírito de confiança e apoio que atravessa gerações do automobilismo brasileiro. Douglas Wilson, que cravou sem medo. Gabriel Bortoleto, campeão mundial da Fórmula 1 em 2026, trouxe uma convicção que diz muito sobre o que esse garoto já desperta no público. E Gilmar Gomes, que lembrou que o Bortoleto já provou na Fórmula 2, garra e determinação, resumiu algo fundamental. Talento sem resiliência não chega ao topo. E isso ele já mostrou que tem de sobra. Meu muito obrigado a vocês e a todos os outros comentários que talvez não tenham sido citados nominalmente nesta edição, mas que são lidos, valorizados e fazem esse espaço crescer. Aqui todo mundo é bem-vindo, porque esse canal não é só sobre Fórmula 1, é sobre entender o jogo juntos. Compartilha esse vídeo com quem acompanha a F1 de verdade e não se contenta com respostas fáceis. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os bastidores que a gente revela aqui ninguém mais está contando. A verdade, às vezes, está bem no meio do ruído dos motores. Mas só quem ouve com atenção consegue enxergar o que está sendo escondido. Será que essa história ainda vai virar o jogo?